Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Mariana Salles, que é secretária adjunta da Secretaria Especial do PAC, da Casa Civil do Governo Federal. Secretária, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, já está executando recursos aqui no estado do Rio Grande do Norte em um montante de mais de 74% desses investimentos. O que dá para ressaltar aqui para os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação sobre os investimentos do PAC aqui no Rio Grande do Norte, sobretudo aqui na região do Seridó? Bom dia. Bom dia, primeiramente um bom dia para todos os ouvintes, um bom dia a você, José Geraldo, agradecer ao Sistema Rural pelo convite, a Secretaria aqui do PAC, da Presidência da República, saudar a todos do Rio Grande do Norte, especialmente aí a população de Caicó. Aqui, então, no PAC, nós estamos comemorando um avanço de 53,7% de execução do valor previsto no PAC. Lembrando que o PAC ele tem uma composição de recursos privados, recursos de financiamento, recursos do Orçamento Geral da União, e a gente gostaria de destacar alguns avanços relacionados ao PAC Seleções, ao Minha Casa Minha Vida, relacionado também às áreas de execução de energia e outras áreas. Então, a gente pode ir desenvolvendo a conversa e avançando um pouco em cada uma dessas áreas. De forma geral, né, aqui a região do Seridó ela foi beneficiada os recursos do PAC e que obras foram essas que o governo federal pode apresentar? Bom, nós temos aqui uma expectativa de desenvolver áreas de energia, transporte, saneamento. Estamos também com vários investimentos de leilão, contratos de projetos. Agora, o maior destaque são as rodovias, né? A gente está ampliando o investimento público significativo com apoio do recurso privado. Em 2 anos foram realizados 9 leilões de concessão de rodovia e o 10º será feito amanhã, inclusive, quer dizer, mais conhecido como hoje ou amanhã. Estamos próximos aí. E no que diz respeito a, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? É um programa tradicional aqui do país. Como é que o Minha Casa Minha Vida tem sido fortalecido aqui no Rio Grande do Norte e aqui na nossa região? Então, desde 2023, nós selecionamos mais de 8 mil moradias, tá? São 97 novos empreendimentos da faixa 1 que vão receber recursos do governo federal em 73 municípios. Isso a gente falando sempre em linhas gerais, né? Ainda no âmbito do estado como um todo, tá? A gente tem também os investimentos da barragem Oiticica, né? São investimentos importantes aí para a região do Seridó. Temos o ramal do Apodi, que pega também recursos aí do governo do estado da Paraíba, a adutora do Agreste Potiguar, a adutora do Seridó Norte, são 113 quilômetros, um investimento de 290 milhões especificamente para essa região, e a Infovia do Potiguar, que é a implementação de mais de 2 mil quilômetros de fibra ótica para o estado, né? Melhorar o desenvolvimento a partir também da energia e do acesso à internet. Parte dessas obras já foram entregues à população e parte está em evolução, é isso? Entregues, nós temos algumas que foram retomadas, tá? Eu vou falar um pouquinho da área que eu acompanho mais diretamente. Na educação, nós temos um conjunto de escolas, tá? Que já foram entregues, e creches, esforços dos próprios municípios, né? Tentando retomar as obras que estavam em ritmo lento ou paralisadas, e que o governo federal, com a chegada do presidente Lula e com a determinação dele de que a gente não deixasse a obra parada, esses investimentos foram garantidos, as obras foram continuadas, né, as dívidas foram pagas, e também tivemos a entrega de ônibus escolar, já do PAC Seleções do ano passado. Ano passado nós fizemos o lançamento, né, do PAC Seleções, recebemos muitas propostas e alguns ônibus já foram, inclusive, entregues aí para a população escolar do Rio Grande do Norte. Lembrando que tivemos uma segunda etapa do PAC Seleções agora esse ano. As inscrições encerraram em 31 de março. Recebemos do Rio Grande do Norte 979 propostas, sendo 6 propostas do governo do estado e 973 propostas de prefeituras. E a gente tem investimentos, né, garantidos no novo PAC Seleções nas áreas de saúde, infraestrutura urbana, né, para o desenvolvimento das cidades, e educação, ciência e tecnologia, com foco principalmente nas creches
e, novamente, no transporte escolar. E da infraestrutura social inclusiva, que é outro eixo importante do PAC, nós temos os espaços esportivos, que são praças, né, equipadas com futebol, com campo de futebol, com parquinho infantil, pista de caminhada, e tivemos 135 propostas, por exemplo, para esse tipo de equipamento social. Para que os ouvintes entendam, né? Quando vocês recebem as propostas do governo do estado, dos municípios, quais são os passos que essas propostas dão até a obra em si, ou pelo menos a tramitação desse processo? Como é que funciona? Então, vamos lá. Eu vou pegar como exemplo o que aconteceu no ano passado, que a gente vai provavelmente seguir o mesmo fluxo, né, de trabalho. No ano passado, nós recebemos um conjunto de propostas. Vou sinalizar aqui especificamente, foram 249 empreendimentos selecionados, tá, para o Rio Grande do Norte no ano passado. E esse trabalho foi feito com o abrir das propostas, o enquadramento delas. O que é o enquadramento? Que é o que nós vamos agora começar a fazer com as propostas desse ano. Verificar a documentação, se atendeu os requisitos, se preencheu corretamente as propostas. Lembrando que as propostas são cartas de manifestação de interesse, onde o município escreve, né, o que ele pretende com aquele investimento, qual é a população que ele quer atender. E, a partir daí, um dos requisitos muito importantes que foram solicitados nas áreas foi a identificação do terreno, da localidade onde será construído o equipamento social. Então, por exemplo, no ano passado, os que cumpriram avançaram do enquadramento e da habilitação para o processo de seleção. E no processo de seleção, o Rio Grande do Norte teve contemplado 24 escolas em tempo integral, 41 creches e 69 ônibus escolares. Desse conjunto, a gente já tem, por exemplo, alguns ônibus já entregues. Eu posso ver o número direitinho aqui depois. No caso, essas propostas, elas necessariamente elas se enquadram em novas obras ou em novos investimentos aqui para o Estado a partir de 2025 e 2026, é isso? Isso. Então, as que foram contempladas ano passado estão nessa fase de contratação e superação da cláusula suspensiva. Importante um alerta aí para os municípios, tá? A gente até 30 de abril agora tem o prazo para que os municípios retirem a cláusula suspensiva, que é um dispositivo no instrumento que foi pactuado que determina que o ente tem que apresentar um conjunto de documentos para avançar para a licitação. Documentos de implantação do projeto, documentos de ART, de responsabilidade técnica do engenheiro, documentos relacionados à manifestação ambiental do órgão, as licenças, né, que são autorizativas para a continuidade e construção da obra. Então, a gente fez, né, esse anúncio, o ministro Rui esteve, inclusive, no governo do Rio Grande do Norte ano passado, em caravana, tivemos a oportunidade de alertar várias entidades municipalistas para que conversassem com os municípios, buscassem os gestores, principalmente os novos, né, Zé Geraldo, que estão entrando agora, se organizando nas prefeituras, para que não perdessem esses investimentos do ano passado. Então, esses que avançaram vão entrar no processo de licitação, contratação e execução da obra esse ano. E o recurso já está garantido no orçamento para dar continuidade a esses investimentos. Já a seleção de 25 está na fase do enquadramento, como eu falei, né? Nós vamos abrir as propostas, vamos olhar se cumpriram os requisitos técnicos e depois avançar para os critérios de seleção e priorização. O resultado acho que deve ser divulgado aí final de maio, início de junho. Vamos depender do volume de trabalho que a gente tem. Só para você ter uma ideia, do esporte, nós recebemos mais de 4.000 propostas. Infelizmente, nós temos que fazer uma atenção, né, uma a uma, e isso leva tempo. Por isso, a gente pede aí paciência, mas em breve serão anunciados os selecionados desse ano também. Você fala aí de um ponto importante, né, que é a chegada do novo PAC, no programa aqui ao interior dos municípios brasileiros, ele depende de uma relação institucional, né, governo federal, governo estadual e municipal. É preciso que os gestores estejam atentos a prazos para que não perca, por exemplo, oportunidades de receber investimentos do governo federal. Correto, Geraldo. A gente tem uma parceria, né? Uma parceria federativa, uma preocupação também de prestar assistência, né, aos municípios com mais dificuldade, para que eles consigam atender esses critérios. Então, a Caixa está bem mobilizada.
Esse ano a gente fez várias rodadas, né, de reuniões, discussões, convidamos os estados, convidamos os municípios para discutir as suas demandas, as suas necessidades. E em cima desse estudo, desse diagnóstico, tivemos também que estabelecer prazos para que as obras começassem a avançar, para que as documentações chegassem para análise. E aí, com isso, nós estamos bem otimistas, tá? A aceitação agora do Ministério da Saúde, com as obras também da saúde, foi muito positiva. Recebemos muita documentação que estava represada, né, dentro das prefeituras e que precisavam ser colocadas nos sistemas oficiais do governo federal. E estamos otimistas que esse ano nós vamos ter muitas obras começando e muitas entregas sendo realizadas no governo Lula. Eventualmente, erros nessas propostas, elas são comunicadas aos municípios para que eles corrijam em tempo hábil ou não? Sim, sim. A gente faz o contato, né, através dos ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, tá com seus balcões, né, de dúvidas, de atendimento, com seus canais diretos de comunicação. Temos uma mobilização, como eu falei, também das equipes da Caixa local, né? A Caixa Econômica Federal atua como mandatária, representando a União nesses contratos, e está muito mobilizada também para ajudar, tá? Então, assim, do ponto de vista da execução do Pacto de Seleções do ano passado, nós estamos otimistas que o valor que foi investido no Estado, né, que chega a 1,3 bilhão dessa primeira etapa, vão se concretizar em obras, né? E nós dependemos, claro, né, que os gestores cumpram a sua parte, né? Que os prefeitos, que as equipes, né, do Estado também prestem apoio para que a gente possa efetivamente entregar à população o que ela precisa. São as creches, que são as unidades básicas de saúde, as ambulâncias, as unidades odontológicas. E aí é importante ressaltar que, por exemplo, as unidades odontológicas selecionadas no PAC para o Estado são 10 unidades que estão garantidas. Elas serão entregues pelo Ministério da Saúde. Essas são compras centralizadas que o Ministério já adquiriu, está em fase de produção, né? Já contratou, já está em fase de produção e muito em breve serão entregues diretamente aí para os municípios no estado do Rio Grande do Norte. Então, a previsão, secretária, da conclusão de obras aqui na região é 2025 e 2026. Isso, a gente tem esperança que as obras de menor porte, né? São obras, por exemplo, os espaços esportivos comunitários são obras menores, elas não têm edificações complicadas, são estruturas mais de infraestrutura, melhor dizendo, esportivas, né? Então, essas a gente tem, inclusive Natal foi a primeira obra a iniciar dos espaços esportivos, ela já está em andamento no município de Natal, foi o nosso precursor aí dessa iniciativa, né? Entregou toda a documentação, licitou e começou, e já temos outras que iniciaram. No caso das creches e das unidades básicas de saúde, são obras que levam, em média, 18 meses, né? 18 meses, no máximo um ano, dependendo do ritmo. Então, nós estamos... No máximo 2 anos, desculpa. Então, nós estamos otimistas que nós vamos começar essas obras e temos, sim, chance de 2026 ter muitas obras entregues à população. Agora, evidentemente que a população ela precisa também ser ouvida nesse processo. É fundamental que os municípios possam ouvir a população, os anseios das pessoas para que esses projetos sejam levados ao governo federal. A população, ela participa nos processos de organização do orçamento, né? O orçamento participativo é uma iniciativa importante, que a gente incentiva sempre a população estar próxima aos gestores municipais. Aqui também no governo federal nós fizemos essa discussão na construção do PPA. Na parte da execução dessas obras, né? As obras são, obviamente, priorizadas em cima de diagnósticos feitos com base no censo escolar, por exemplo. Então, o censo escolar, nós temos a atuação direta, né, da consulta pública feita na escola, para saber a estrutura que está sendo colocada à disposição da comunidade escolar, o que precisa melhorar, a quantidade de alunos, né, obviamente, que estão sendo atendidos em tempo integral ou não. Então, a participação, ela está dentro da própria construção das políticas públicas do governo federal.
Nós fizemos algumas iniciativas importantes de mobilização dos entes, né, que foi o lançamento do compromisso com a criança alfabetizada. Então, toda criança alfabetizada, todo gestor que aderiu a esse compromisso, ele está certamente sendo priorizado dentro das expectativas de investimento do governo federal. E esse compromisso é uma grande rede, né, de parcerias que nós estamos colocando à disposição, como você mesmo falou, dos investimentos que estão sendo feitos para que a população receba o resultado disso, que é o mais importante. E para isso, todos nós estamos juntos, nos dando as mãos para conseguirmos chegar a esse resultado. Agora, como a senhora mesmo falou, vocês recebem uma demanda grande de projetos, de propostas, né, para investimentos. Vocês usam critérios para selecionar e que critérios vocês usam? Ok, então, nós temos no site do Novo PAC todas as informações públicas, tá? Tá lá para todo mundo consultar. Tem um conjunto de critérios que são direcionados para cada política pública, certo? Então, por exemplo, a nossa preocupação é sempre atingir territórios mais vulneráveis e municípios em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, na saúde, o critério do IVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, é um critério importante para a gente minimamente mapear a situação daquele município e como ele está hoje cadastrado, né, e acompanhado pelo IBGE e pelo IPEA nesses estudos feitos pelo governo federal. Depois a gente faz a composição de outros critérios, critérios relacionados à região de saúde, critérios relacionados à macro-região de saúde, como que essa população vai ser atendida, qual é o maior número de atendimentos que vai ser possível efetivar com a implantação do equipamento, para evitar que um equipamento público seja construído num município, muitas vezes que precisa, obviamente, né, a gente sabe que a demanda existe, mas que não vai conseguir alcançar uma população que, no caso da saúde, é mapeada dentro dos critérios de regiões de saúde e macro-regiões de saúde, dependendo do porte do equipamento, né? Exemplo das policlínicas. As policlínicas são equipamentos caros, que têm o objetivo de prestar serviços de média complexidade, né? Cirurgias, pequenas cirurgias, consultas de cardiologia, exames mais especializados. Então, a gente precisa escolher o município, que será o município sede, e que vai garantir o acesso a um conjunto de municípios que vão ter, obviamente, a possibilidade de consultar esse Sistema Único de Saúde através desse equipamento público. E aí eu vou dar o exemplo, né? Nós tivemos, sim, selecionado uma policlínica no Rio Grande do Norte ano passado e uma maternidade que vem já com a estrutura do centro de parto normal, que é um incentivo à política, né, da Rede Cegonha, para que a gente tenha mais gestantes tendo parto normal no Brasil. E aí, obviamente, que esse é um investimento que a gente conta com o apoio do governo do Estado, né? A governadora Fátima está muito comprometida, vale a pena citar o hospital, inclusive, que ela está construindo, que o governo do Estado, né, está construindo em Parnamirim, que é o Hospital Regional de Parnamirim, um hospital importante, que vai ser referência aí para essa região, precisando desafogar os hospitais mais antigos que estão hoje operando, e esse hospital já foi licitado, a gente está agora na expectativa que essa obra comece e ganhe rapidez esse ano. Secretária, do ponto de vista da transparência, o novo PAC, né, o governo tem avançado nessas questões. Quais são as origens aí desses investimentos que o governo federal tem destinado para o PAC? Então, nós temos uma composição de investimentos no PAC, né? O novo PAC ele foi lançado organizando, coordenando, é o maior plano de investimentos do Brasil, eu tenho certeza disso. E a gente faz isso chamando as parcerias para a implementação disso, né? Os recursos foram executados, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, no volume de 345 milhões em nível nacional, desculpa, né? Eu falei Rio Grande do Norte, mas corrigindo. A gente tem um investimento que foi executado em nível nacional de 345 milhões de setores privados. Temos também de financiamentos já contratados na ordem de 183 bilhões. Empresas estatais também entram, né, com investimentos próprios de 106, na casa de 106 bilhões.
E o Orçamento Geral da União, que está respeitando regras do arcabouço fiscal, está lidando com todas a conjuntura, né, econômica que a gente está vendo, colocada também nessa discussão com o Congresso, que está entrando em nível nacional com 71 bilhões também. E no estado do Rio Grande do Norte, eu acompanho mais diretamente a área do Orçamento Geral da União, que é o investimento direto da União, né? E essa área envolve saúde, educação, cultura, esporte. Inclusive, em Mossoró também já temos autorizada a licitação para o Centro Comunitário pela Vida, o Convive, que é um centro que vai atuar na organização dos serviços à comunidade, oferecendo também serviços esportivos, serviços de lazer, serviços de educação. E foram escolhidos os municípios, né, que estão em situação de maior vulnerabilidade na mancha criminal, infelizmente, do país, né, precisando desse apoio que o Ministério da Justiça colocou essa política pública para frente. Geraldo, acho que fiquei sem o seu som. Não sei o que aconteceu aqui. Vê se você não desligou o seu som. Acho que ele está dando. Pronto, obrigada. Mariana Salles, secretária adjunta da Secretaria Especial do PAC, da Casa Civil, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação e mais alguma informação que queira acrescentar, pode ficar à vontade. Quero agradecer mais uma vez o Sistema Rural de Comunicação pelo convite, dizer que é um tempo curto para a gente falar do volume de investimentos que estão sendo feitos no Brasil e também, em especial, no estado do Rio Grande do Norte. Um abraço especial para a Caicó, para a população, desejar sucesso do trabalho de vocês aí, de comunicação desses investimentos, e principalmente sucesso aos gestores municipais, gestores locais, que entreguem essas obras, contem com a gente. Estamos à disposição através dos canais de comunicação que são disponibilizados para os gestores, né, seja pelos ministérios diretamente, seja também pela rede de parceiros do Ministério de Gestão. E é isso. Até a próxima. Estamos à disposição, Geraldo.